Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para comentar mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós já estamos entrando na quinta lição, e a quinta lição, ela nos traz o título O que é ser cheio do Espírito Santo? E na lição anterior, nós vimos que o batismo com o Espírito Santo, ele não significa que nós fomos cheios e de uma vez para sempre, né? Muito pelo contrário, nós temos várias passagens, tanto de instrução dos apóstolos, quanto passagens que nos demonstram que a necessidade de busca pelo Espírito Santo, ela é constante. E aí eu destaco aqui quando Jesus Cristo ele é batizado e o Espírito Santo vem sobre ele em forma corpórea como que de pomba, né? Depois que ele sai, ele está cheio do Espírito e é levado ao deserto. Depois ele volta, nessa lição já comenta, né, isso. Ele volta e começa a pregar, né? Com os discípulos, ele pós-ressurreto, ele sopra o Espírito, ele diz, recebei o Espírito Santo, mas ele ainda instrui os discípulos a ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos do Espírito Santo. Então nós temos o sopro do Espírito Santo através de Jesus, nós temos a descida do Espírito Santo, e ainda assim nós temos a instrução apostólica em Efésios, que nos diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, com relação a ser cheio do Espírito Santo, nós temos essas instruções. Muitos provocam algumas confusões, achando que o batismo no Espírito Santo lhe proporciona a plenitude da vida no Espírito Santo e que não é mais necessário você estar buscando. A realidade é que é sim. Nessa lição, nós vamos aprender muitas coisas. O nosso mestre, aqui ele nos orienta, né, de forma bem atual, né? Essa lição ela está bem contextualizada para os nossos dias, né, em todos os aspectos, e ele nos orienta e vai nos mostrar nessa lição o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo, ou como é a vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Meus irmãos, eu quero comentar ainda assim um outro fato que distingue, né, a vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Nós precisamos prestar atenção numa coisa. Uma coisa é a regeneração e outra coisa é o batismo com o Espírito Santo, o ser cheio do Espírito Santo. Eu acho que essa distinção nós devemos fazer sempre, porque a palavra de Deus, em primeiro lugar, ela diz que o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu costumo dizer que nós nem sabemos que Ele está nos convencendo, mas Ele já está operando em nós tudo isso, nos mostrando que nós somos pecadores, merecemos juízo e castigo, né? Então, a primeira obra do Espírito Santo em nós é a obra da regeneração, o nascer de novo. Esse nascer de novo, ele vai nos proporcionar, o Espírito Santo, uma mudança de vida, uma mudança de tal maneira que as nossas obras vão ser mudadas, né? E vai aparecer os frutos do Espírito, de amor, de paciência, longanimidade e por aí vai. Alguns fazem algumas confusões e dizem que a pessoa cheia do Espírito é aquela que está manifestando os frutos do Espírito. Bom, isso é uma verdade, que quem é cheio do Espírito manifesta mesmo. Mas essa não é uma verdade absoluta e una, né? Porque quem é cheio do Espírito tanto vai manifestar os frutos do Espírito, quanto os dons espirituais, né? Então nós temos duas características e dois aspectos, são duas obras do Espírito Santo em nós,
né? Então, tanto somos regenerados para as boas obras, quanto nós somos cheios do Espírito Santo, né? Para essa obra poderosa. Jesus falou assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, aí nós manifestamos os dons do Espírito Santo. Na revista, tem um destaque aqui que eu achei muito bom, né, do nosso autor, e ele diz o seguinte, no tópico 1.1, o que não é ser cheio do Espírito, aqui ele destaca o que não é ser cheio. O que não é? Falar muito alto, gritar, rodopiar, cair, aumentar o volume do som, não traduz espiritualidade e nem significa estar sobre o domínio do Espírito. Eu achei isso aqui interessantíssimo e muito bem contextualizado para os nossos dias. Nos nossos dias há uma certa meninice, né, vamos assim dizer, no nosso meio a respeito do Espírito Santo. Nós temos essa outra categoria agora de crente, que são os neopentecostais. Eles são do nosso tempo e eles manifestam que estão cheios do Espírito Santo em seus cultos, fazendo exatamente isso que o nosso autor está dizendo. Irmãos, nós pentecostais, nós acreditamos sim na liberdade do Espírito Santo de fazer o que ele quiser na igreja, mas segundo a Escritura que o próprio Espírito inspirou, com ordem e decência, né? Então, nós classificamos esse aspecto neopentecostal com um aspecto de heresia no nosso meio. Isso aí não pode ser aceito, porque o cristão ele está sob o domínio das Escrituras e deve estar debaixo das Escrituras. Nesse sentido, ele tem que observar as Escrituras no seu comportamento, né? Então, ser cheio do Espírito Santo, em primeiro lugar, eu coloco aqui, que é a exata observação das Escrituras. Nós não nos comportamos do modo que nós achamos melhor e mais adequado, de jeito nenhum. Nós nos sujeitamos às Escrituras. Então esse é o primeiro ponto de quem é cheio do Espírito Santo. E se nós somos cheios do Espírito Santo, estamos sujeitos à Escritura e por ela nós seguimos o nosso comportamento, né? Então nós devemos balizar sempre o nosso comportamento com relação às Escrituras. Uma coisa é certa, né, e óbvio, quando o Espírito Santo enche uma pessoa, o certo é que nós temos um pacto na nossa vida espiritual. É o Espírito enchendo a pessoa. Óbvio que o homem natural não vai suportar, né, por assim dizer, o enchimento do Espírito Santo. E aí ele vai ter, sim, várias reações, vai haver várias reações. Tem gente que cai, tem gente que roda mesmo, tem gente que vai profetizar, tem gente que vai falar em línguas, tem gente que vai entrar em outras dimensões. Nisso, o Espírito Santo é livre. Agora, o que nós devemos aprender é ter essa relação com o Espírito Santo e não padronizar no sentido de que agora toda vez eu vou estar caindo, toda vez eu vou estar rodando. Não, a gente tem um domínio, um controle, de forma que o Espírito Santo nos enche, somos cheios sim, mas nós passamos a ter uma relação tão íntima que nós conseguimos conviver, né, de um modo que nos comportamos em conformidade com as Escrituras, né? Então nós temos raciocínio, não há perda de raciocínio, né? Não há desequilíbrio psicológico, né? Nós temos o primeiro momento, mas depois nós desenvolvemos o nosso relacionamento. E nisso nós devemos nos comportar de modo adequado, né? Então,
ele pontua muito bem aqui essas características que para nós são características neopentecostais e que nós devemos observar, irmãos. Porque tudo tem que ser para o bom proveito da obra. E outra coisa, ele ainda destaca que não é por falar em muitas línguas que a pessoa é cheia do Espírito Santo, né? Não é por falar em muitas línguas, por falar demais, que a pessoa é cheia do Espírito Santo. Porque, como eu disse no início, ser cheio do Espírito Santo é a manifestação tanto dos frutos do Espírito Santo, de forma que é demonstrado a mudança de caráter, a mudança de vida, a mudança de trajetória do indivíduo, quanto ser cheio do Espírito Santo é receber os dons do Espírito Santo também, dons espirituais, né? Que é para o bom proveito da obra. Agora, tem um outro detalhe. Nós precisamos aprender a nos comportar com o Espírito Santo, né? Nós precisamos aprender a nos comportar. E o outro detalhe é que, uma vez que nós somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo, a ideia de batismo é exatamente uma ideia de continuidade de vida no Espírito. É um chamamento. Uma vez que você começou a buscar, ele lhe recompensa, eu vou usar esse termo, ele lhe recompensa, lhe enchendo do Espírito, certo? De modo que o que ele está dizendo, nosso Deus, é que continue a me buscar. Porque jorra, né? A água jorra da fonte. E nós devemos beber sempre dessa fonte, né? Então, nós devemos ter uma continuidade. Há muitos que, uma vez que são batizados com o Espírito Santo, eles saem ostentando. É isso que o autor está falando. Ele sai ostentando, foi batizado, e sai demonstrando os dons. E não é isso. Não é isso o propósito e o objetivo do Espírito Santo. Muitos se perdem quando são cheios do Espírito Santo, quando são batizados pelo Espírito Santo, quando recebem os dons do Espírito Santo, e aí se perde na trajetória. E disso nós já sabemos, já citamos vários textos aqui que não tem valor nenhum, né? Não é à toa que os que profetizarem em meu nome vão ser condenados, né? Então nós devemos ter exatamente controle. Olha só, no tópico 3.3, ele traz aqui para nós o seguinte: a árdua tarefa de ser cheio do Espírito Santo. Para sermos cheios do Espírito, é preciso submeter o controle das emoções, pensamentos e vontades. Quando o Espírito Santo controla essas três funções da alma, então o Espírito passa a ter muito do cristão. Isso é ser cheio do Espírito. O cristão da igreja, os cristãos da igreja do primeiro século não se apegavam a nada desta vida. Eles viviam a unidade. É certo que vivemos numa realidade diferente, mas nada impede nossa inteira consagração à vontade do Senhor, mesmo no contexto social e circunstancial do nosso cotidiano. Então, o que ele está dizendo é que nos nossos dias, o nosso contexto, embora diferente do contexto dos cristãos primitivos, nós devemos nos submeter conforme os mesmos aspectos daqueles cristãos. Não podemos ser levados pela loucura dessa vida, né, ao ponto de não nos deixar submeter ao Espírito Santo. Nos nossos dias, muitos querem ser cheios do Espírito Santo, mas conforme a sua razão. E o que é certo é que o Espírito Santo é que tem que controlar a pessoa, né, o ser humano. Isso é o ser cheio do Espírito Santo. Agora, o controle do Espírito Santo não significa ausência de responsabilidade nossa. Não, agora eu não sou mais responsável pelos meus atos. Não. O Espírito Santo ele toma o controle das nossas vidas de tal maneira que é dentro da nossa responsabilidade que ele vai nos conduzindo a respeito de tudo quanto na nossa vida. Lembra, por exemplo, quando Paulo e Silas, eles estão querendo ir para pregar em um lugar e o Espírito Santo não os deixa. Então é controle do Espírito Santo. Não, meu filho, você não vai por aqui. Aí não é o caminho a seguir agora, né? Então,
há uma responsabilidade e um controle do Espírito Santo. Né? E eles o que? Obedecem e seguem a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o dono da obra. E se ele é o dono, nós precisamos deixar ser conduzidos pelo Espírito Santo. Né? Tópico 4.1 diz assim: Paulo ordena aos Éfesos se encherem do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no coração, no vosso coração, dando sempre graças por tudo. Essa é a vida de quem quer ser cheia ou continuar cheio do Espírito Santo. É uma vida em que nós temos uma certa piedade demasiada, né? Em todo o tempo cantando, louvando, salmodiando, lendo as Escrituras. Essa é a vida comum, nós não estamos falando de culto aqui. A vida do cristão agora é uma vida em espírito. E nisso nós não precisamos ir pro culto para sermos cheios do Espírito. Não. Agora é a nossa vida com o Espírito Santo. Nós não temos mais um tabernáculo feito por mãos humanas. Agora nós mesmos somos o tabernáculo. De modo que tanto a nossa vida, no nosso cotidiano, ela deve estar em culto, quanto na nossa reunião no culto, seja do mesmo modo. A ideia é essa, ou seja, no meu lar eu estou louvando, cantando, lendo a Bíblia, falando da palavra de Deus, assim como no culto, na reunião pública que nós temos. Essa é a vida de quem é cheio do Espírito Santo. Ele tanto está em culto no seu lar, no seu trabalho, na sua escola, com os seus amigos, né? Falando louvores ou cantando louvores, falando da palavra de Deus, quanto ele está em culto na reunião com os irmãos, na congregação, né? É a vida de quem é cheio do Espírito Santo. E nós precisamos voltar essa piedade. Essa piedade, ela está sendo perdida no nosso meio. Nós estamos perdendo a piedade devido aos grandes malfeitos que estão ocorrendo dentro da igreja. E nós não podemos cair no engano de Satanás e entrar como inimigos da igreja, que só critica, que só fala mal, em todo o tempo é falando mal um do outro, em todo o tempo é falando das mazelas da igreja, é procurando as fofocas na internet para falar mal. Nós devemos nos cercar, irmãos, de modo que nós somos diferentes, né? Por isso nós procuramos em casa já louvar e adorar a Deus, a ler as Escrituras. Em casa nós oramos e fazemos isso também na congregação. Esse é o modus operandi da igreja pentecostal, né? O zelo tem que retornar, e zelo é nesse sentido, de uma vida entregue ao Espírito Santo, né? Uma vida piedosa, termo que saiu do nosso meio, né? Piedade saiu do nosso meio e deve retornar. A palavra piedade no seu sentido mais puro, não piedade de estar com dó somente do irmão, mas a piedade como um aspecto prático da minha vida com Deus, né? Um aspecto de homem e mulher de oração, de homem e mulher de leitura da palavra, de homem e mulher de louvores a Deus, né? Nós temos que voltar uma vez mais a essa raiz da igreja. Amém, meus irmãos? Então, essa é a nossa quinta lição. Como eu sempre digo, aqui eu estou fornecendo apenas um pouquinho de subsídio para os irmãos. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Queridos, só mais uma coisa. Eu estava aqui vendo a revista e eu percebi que na última página nós temos aqui um projeto, né? Vamos chamar assim de projeto, é um projeto. Projeto Oração, Elas por Elas. É o projeto da UMEG, União de Mulheres Evangélicas do Guará. Eu não sei se você já leu isso na última folha, né, da nossa revista. Tudo que perdides em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22. Olha só. O início do projeto foi no dia 1º de setembro de 2019.
E serão 365 dias de oração pela proteção divina das mulheres, né? Contra a violência física, moral e verbal, né? Ou seja, nos horários abaixo, que são os horários aqui colocados na revista, são os horários para a oração, né? Quais são os horários? 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, às 18 horas e à meia-noite. E aí você pode escolher o seu horário e estar orando pelas mulheres, né? Faça isso na sua igreja, estimule na sua igreja esse propósito que é um bom propósito, né? Eu costumo dizer o seguinte, quando eu ouço uma mulher falar que o marido bateu, um homem bateu, algo do tipo, e ela vem pedir oração, pastor, ora por mim, o que eu digo? Eu digo que, na verdade, Deus já respondeu a oração do pastor, e já respondeu de forma muito eficaz. E a resposta de Deus é cadeia nele, né? Então Deus já deu até resposta. É levar para a polícia, irmãos. Não tem essa de ficar, vamos fazer uma campanha, é cadeia, vamos para a polícia, vamos mostrar o que estão sendo feito com essas mulheres. A agressão não pode existir no meio do nosso povo, e ainda mais contra a mulher. Contra a mulher e criança, nós devemos sempre proteger, e Deus já deu resposta. Então, pastor, não cai na besteira não, de vamos fazer campanha. Não, minha filha, vamos denunciar, vamos chamar a polícia. Quem bate uma vez, bate duas. Quem bate duas, bate três. Agora, o camarada que bater na sua mulher, você leva ele para a polícia, ele leva uma coça lá, ele nunca mais volta a bater nela, né? Então, vamos fazer isso, tá bom? Então, é um excelente projeto da nossa pastora missionária Cirene, né? Que é uma bênção em nossas vidas. Queridos, Deus abençoe em nome de Jesus.